doutrina espírita traz algumas questões que são um pouco difíceis de aceitar. O espírito, ele, ao reencarnar, ele precisa aprender a desenvolver as suas faculdades, desenvolver os seus ofícios, aquilo que vai lhe garantir uma experiência na vida humana. Ao desencarnar, ele vai recordar daquilo que ele viveu na Terra, ele vai recordar das experiências de outras vidas de forma espontânea. Como isso vai acontecer? Nós vamos falar sobre este assunto com base nas experiências de André Luiz no mundo espiritual. E se você gosta de assuntos de espiritualidade, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o like, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo e vamos para o conteúdo de hoje, que vai falar justamente dessa trajetória reencarnatória e dessa migração para o plano espiritual com o desencarne. Tudo isso com base no que André Luiz nos conta no 20º capítulo, no 25º capítulo do livro O Nosso Lar. Então, André Luiz, ele está vivendo a seguinte situação no plano espiritual. Ele, ao desencarnar, ele não pôde de pronto desempenhar a função ao qual ele aprendeu na Terra, ao qual ele desenvolveu na Terra, que era a medicina. Ele gostaria de exercer uma atividade no plano espiritual que tivesse a ver com aquilo que ele desenvolveu na Terra. E daí o que aconteceu foi justamente que ele descobriu que no mundo espiritual as coisas funcionam de forma diferente e que a medicina terrestre não tem necessariamente uma ligação direta com a medicina no plano espiritual. Trata-se de dimensões diferentes e de experiências diferentes. Ao que André Luiz, ele conseguiu uma autorização para visitar os diversos ministérios ali na colônia Nosso Lar, para que ele pudesse descobrir o que fazer. Laura é uma amiga de André Luiz no plano espiritual e ela, sabendo que esse momento de André Luiz de conhecer um ofício, alguma atividade, ela dá um conselho para André Luiz. Ela diz que essa oportunidade ela deve ser aproveitada da melhor maneira possível, que ele não deve fazer com que a curiosidade assuma a sua vida de tal forma que ele conheça todas as tarefas e ofícios e atividades que tem ali na colônia e não se apegue a nada. Ela diz para André Luiz que o primeiro ministério ao qual ele vai ter acesso é o Ministério da Regeneração, que é o ministério que está mais ligado à crosta terrestre. Então, ela diz para ele que na primeira oportunidade que ele tiver de exercer alguma função, que ele o faça de coração aberto, que ele se entregue ao trabalho, para que ele possa mostrar que ele não está interessado no que fazer, mas está interessado em que ele vai fazer. Então, ela também reforça para André Luiz que não se apegue ao grau de importância
de uma atividade, que por mais humilde que seja a atividade, que ele se empenhe e o faça da melhor forma possível. Laura lembra André Luiz que ali no plano espiritual, Jesus é o norte de todos os espíritos que estão alinhados com os propósitos divinos. Então, ela diz para André Luiz que o Cristo, quando reencarnado aqui na Terra, ele não desdenhou do serrote pesado para trabalhar na carpintaria. Laura diz para André Luiz que a ciência do recomeço é uma das mais nobres que o espírito pode aprender. E dizendo para André Luiz que recomeçar é necessário nas mais diversas situações que a vida nos apresenta, seja na nossa reencarnação, que é um recomeço muito significativo para a nossa experiência na vida humana, e o desencarne é um novo recomeço. Então, ele, André Luiz, em algum determinado momento, ele vai ter condições de exercer uma atividade ao qual esteja mais condizente com aquilo que o seu espírito deseja, que é a necessidade de ciência, das descobertas, da medicina, mas que nesse momento é necessário que ele se abra à questão da humildade para desenvolver e aprender tudo que o plano espiritual tem a oferecer. Laura dá alguns exemplos de alguns espíritos que tiveram que recomeçar porque entenderam que aquilo que eles construíram até então não era aquilo que faria deles espíritos mais esclarecidos. Ela citou a vida de Paulo de Tarso, que tinha uma grande representatividade no seu meio, e que ao se deparar com Jesus, ele teve que recomeçar, e da forma mais humilde que aquele momento histórico poderia lhe proporcionar. E eu gostaria que você, se tiver algo a acrescentar a esse conteúdo, que deixe nos comentários, ele será lido, é bem-vindo, vou ficar muito contente que você coloque a sua opinião sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe o like, ative o sininho das notificações. Se você acha que esse conteúdo pode ser importante ou interessante para alguém, compartilhe esse vídeo. O meu muito obrigado e até mais.